Vamos para o nosso terceiro estudo, tá? Vamos dar continuidade, na verdade, à semana passada. Nós vimos no nosso primeiro encontro que Deus está no controle da história para que os discípulos pudessem ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Deus preparou as estradas através dos romanos, Deus preparou a literatura através dos gregos, os quais colocaram a Bíblia traduziram do hebraico para o grego, para que o mundo todo pudesse ler, e o Império Romano deixou tudo ajeitadinho para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. Depois vimos que Jesus veio, subiu, deixou o desafio deles irem para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Hoje, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, tá? Eu vou me ater a uma função, a um ponto muito específico hoje, tá bom, irmãos? Hoje nós vamos ver sobre a questão dos apóstolos. Vamos trabalhar essa questão do que é ser um apóstolo, unção, o ungido de Deus, a cobertura espiritual. Vamos ver algumas coisinhas, tá? Lembrando que, prestem atenção, isso é muito importante. Esse estudo que eu estou dando é um estudo que eu dou na nossa igreja. Nosso culto, quando está funcionando, toda quinta-feira, nossos cultos são de estudo. Domingo de manhã, também estudo, certo? Então, nas quintas-feiras de noite, nós fazemos o culto com o Novo Testamento em sequência. Começamos os evangelhos, antes dessa pandemia, terminamos Corinto, quase 5 anos, tá? Capítulo por capítulo. E no Novo Testamento, e no Antigo Testamento na EBD. E na EBD começamos em Gênesis, estava em Jeremias, tá? Durante quase 5 anos. Qual que é a ideia? A ideia é dar um panorama bíblico, certo, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse estudo é um estudo que eu dou para a nossa igreja na Vila Muniz. Como não estamos tendo encontro presencial, eu estou fazendo virtual, eu estou dando o estudo como se fosse para eles. Tá? Então, se talvez algo que for dito aqui entre em conflito com a tua fé, caso algo que eu fale aqui te deixe um pouquinho, me procure, coloque nos comentários, eu passo o telefone, a gente conversa, tá bom? Eu estou dando o estudo, como eu dou estudo para as minhas ovelhas. O intuito é fazer com que elas se tornem maduras. Como eu tenho dito na igreja, quanto menos dependente elas forem de mim, mais eu estou satisfeito com a minha missão aqui na Terra, tá? E justamente esse é um dos textos ao qual eu gosto de trazer para a nossa igreja, visto que temos alguns irmãos que estão se preparando para o batismo e tudo mais, então é algo necessário para eles. Então, tá bom? Venha participar com a gente, é um prazer. Se você não é da nossa igreja, se você não nos conhece, que essa palavra possa te abençoar. E se talvez entre em conflito com alguma coisa que você creia, entre em conflito com alguma coisa que você, ou seja divergente, me procure e vamos conversar. Lembrando que, eu já vou adiantar uma coisa, eu espero que os seus argumentos sejam bíblicos. A partir do momento que você tem uma argumentação bíblica, é ótimo, porque assim eu estaria aprendendo também. Porém, se a sua argumentação é baseada em experiência ou em outras coisas, nem perca teu tempo, tá? Nem perca teu tempo, porque eu não vou argumentar contra isso, tá? Eu me preocupo no que a Bíblia nos diz. Dito isso, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Olha que legal. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quem que escolheu os apóstolos? Jesus. Então isso aqui é importante. Jesus havia escolhido os apóstolos, certo? Versículo 2. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem:
não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lembre-se, entre esses que estão falando aqui estão os apóstolos. Quem são os apóstolos? Lá no início do capítulo, aqueles que Jesus escolheu. Perfeito? Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Aqui foi o estudo que nós vimos quinta-feira passada, lembra? Se você não está viajando aí, entra na página da nossa igreja, lá vai ter o vídeo da quinta-feira passada, ou no YouTube, que nós vimos como eles se enganaram. Quem acompanhou o estudo viu que os apóstolos e os discípulos acharam que Jesus ia voltar logo, eles venderam tudo e deu aquela confusão. Porém, hoje vamos dar continuidade, tá? Versículo 12. Então, eles voltaram para Jerusalém. O pessoal ouviu os anjos falando e eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes, olha só, Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, 11. Aqui, irmãos, eu quero dar uma paradinha, porque, nossa, a Mari me faz umas perguntas que é muito da hora, assim, a gente conversa bastante. E geralmente à noite, na hora de dormir, ela vem com uns questionamentos que a gente vai a madrugada dentro. O que eu quero deixar uma coisa que é bem importante aqui? Que às vezes, para quem está mais acostumado com o estudo bíblico, talvez se torne tão natural que a gente esquece que talvez para alguns possa ser confuso. Quando vemos o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez alguns de nós acreditem que Marcos e Lucas eram apóstolos de Jesus. Eles não eram apóstolos de Jesus, tá bom? Mateus e João, eles eram apóstolos, eles viram Jesus. Marcos e Lucas não eram, tá? Marcos veio depois, foi um dos discípulos de Barnabé e de Paulo, e Lucas, discípulo de Paulo. Eles não andaram com Jesus, eles não conheceram Jesus pessoalmente, eles escreveram isso muitos anos depois, tá? 50, 60 anos depois de Cristo. Isso é importante porque às vezes a turma lê o Evangelho, acha que Mateus e João e Lucas eram apóstolos, não eram. E inclusive, até o nome dos apóstolos a gente esquece, né? A gente lembra de Pedro, Tiago, João e o barquinho. Mas olha, aqui está o nome dos apóstolos, tá bom? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. 11, beleza? Por que 11? Me responda, por que 11 estavam aqui? Eram quantos? Não eram 12 discípulos? 12 apóstolos, que lá no início diz que Jesus havia escolhido eles. Outro detalhe, sabe o que significa apóstolo? Apóstolo, gente, significa enviado. Tá? Simplesmente é isso. Apóstolos vem do termo grego que significa enviados. Por que enviados? Porque Jesus enviou eles para pregar o Evangelho. Então eles são os enviados.
mas eles foram enviados pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Por isso eles são apóstolos, beleza? Ótimo. Então estavam esses 11 apóstolos. O 12º era Judas. Tinham 2 Judas. Esse o filho de Tiago e o Judas, o Iscariotes, que vendeu Jesus, traiu Jesus e se enforcou. Lembra? Então por isso que aqui eram 11. Mas tinha que ser 12. E aí faltou um. Olha o versículo 14, que legal. Todos eles se reuniram, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Por que Maria estava junto? Porque quando Jesus morreu na cruz, o que Jesus falou para Maria? Maria, está aí teu filho, que era João, e falou para João, está aí tua mãe. Ou seja, João tinha que cuidar de Maria. E por isso Maria estava acompanhando também João e também os irmãos de Jesus. Versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Aí, irmãos, era um grupo com cerca de 120 pessoas, tá? Era um grupo maior. E ele disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Que profecia é essa? É uma profecia de um salmo ao qual disse que Jesus seria traído. Haveria uma traição, certo? Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Olha que interessante. Versículo 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles este campo passou a chamar-se de Aceldama, isto é, campo de sangue. Só um parênteses aqui, tá? De acordo com esse relato de Atos, Judas, olha só, ele comprou, lembra que ele vendeu Jesus para as moedas de prata? E ele comprou esse campo, ele comprou um terreno. Talvez ele comprou no intuito de construir algo para ele, eu não sei. Quando veio o remorso, a Bíblia diz que ele se enforcou. Lembra que fala que ele se enforcou? Mas aqui no relato de Pedro, fala que ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Então, aparentemente, houve uma controvérsia. Um fala que se enforcou, e aqui diz que ele caiu, o corpo se partiu ao meio e parece que ele se jogou num abismo. Mas, porém, o que os estudiosos entendem é que é a mesma história contada de ponto de vista diferente, certo? Ao que parece, Judas ele se enforcou nesse terreno próximo a algum precipício, e nisso que ele tenha se enforcado, o corpo pode ter a corda arrebentada, o galho arrebentado, e o corpo dele se espatifou embaixo, certo? Então pode ter sido toda uma sequência. Versículo 20. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Agora ele está dizendo assim, já que o lugar ficou desabitado, a vaga de Judas, outro tem que preencher essa vaga. Abriu, na profissão de apóstolos, abriu uma vaga lá. Versículo 21. Então Pedro está dizendo assim, gente, precisa colocar alguém no lugar de Judas. Portanto, olha o requisito, os pré-requisitos para ser um apóstolo. Tinha 120 pessoas lá, lembra? Aí a turma falou, pô, cara, eu quero ser apóstolo. Aí manda teu currículo, mas antes precisa ter uns pré-requisitos. Quais requisitos eram estes? Olha lá. É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Meus irmãos, tinham 120 pessoas reunidas.
Aí Pedro fala, eu preciso de mais uma pessoa para ficar no lugar de Judas. Quem? Esta pessoa tem que ter estado conosco desde o batismo de Jesus até a ressurreição dele. Aí juntou 120 e falou, cara, Tonho, desde quando você está com Jesus? Rapaz, eu comecei a acompanhar Jesus quando ele fez a multiplicação do pão e peixe. Não dá. Zezinho, desde quando você está com Jesus? Eu comecei a acompanhar Jesus depois que ele andou sobre o mar. Não dá, cara. Tinha que ser o apóstolo. O apóstolo que ia ficar no lugar de Judas Iscariotes. Tinha que ser alguém que andou com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Olha o final do versículo 21. É preciso que um deles seja conosco testemunhas da sua ressurreição. Lembra que Jesus falou lá um pouquinho nos versículos antes? E ser-me-eis minhas testemunhas. Versículo 23 agora. Então indicaram dois nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Gente, olha que loucura. Dentre aqueles 120 pessoas que estavam ali naquela sala, tinham os 11, que eram os apóstolos, e só tinham mais duas pessoas que se enquadravam nos pré-requisitos da vaga para apóstolos. José e Matias. José e Matias andaram com Jesus desde o batismo dele até a ressurreição. O restante da galera não. Mas aí a vaga era só uma. E aí vai fazer o quê? Prova de matemática? O que eles fizeram? Versículo 24. Depois eles oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhidos para assumir este ministério apostólico. Presta atenção. Este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Gente, presta atenção. Eu vou evitar ao máximo entrar em questões vamos usar o texto bíblico, tá? Para evitar problemas. Por isso que eu falei, se alguém quiser depois vir me questionar ou tirar dúvida, sem problema algum. Vamos através da Bíblia. Não me venha com experiências, tá bom? Através da Bíblia, os apóstolos deveriam ter sido escolhidos por Jesus. Ou que foram os 12 primeiros, inclusive Judas Iscariotes, certo? Judas Iscariotes se enforcou, abriu a vaga para um. E aí vamos ter que escolher mais um. Só que este um que foi escolhido tinha que ter andado com Jesus desde o batismo de Jesus até a sua ressurreição. Entre aqueles 120 que estavam naquele lugar, só dois que se enquadravam nisso, que era José e Matias. O requisito não era se a pessoa era boa, se a pessoa conhecia, o requisito não era esse, o requisito era ter andado com Jesus desde o batismo até a ressurreição. Por quê, pessoal? Por quê? Porque eles tinham que ser testemunhas de Cristo. Você só pode ser testemunha de algo que você viu. Isto aqui agora a gente vai precisar ir bem devagar em algumas coisas para poder facilitar o nosso entendimento. Sabe, gente, naquela época não tinha Novo Testamento, tá bom? Não tinha Novo Testamento. A Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que os apóstolos estudavam, era só o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Aí aquele povo, a missão deles era falar de Jesus, mas não tinha livro, não tinha nada escrito. Então como que eles poderiam falar de Jesus? Através da testemunha. Eu vi Jesus. Mas quem garante que Jesus é o Messias?
Quando Jesus foi batizado, eu estava lá e ouvi a voz do céu que dizia: este é o Cordeiro de Deus. Eu estava lá quando Jesus ressuscitou a menina. Eu estava lá quando Jesus andou sobre as águas. Eu estava lá quando Jesus ressuscitou. Era fundamental que os apóstolos fossem aqueles que andaram com Jesus desde o batismo até a sua ressurreição, por causa do testemunho ocular. Se vocês observarem no início de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando Lucas escreve para Teófilo, ele vai dizer que tudo que ele escreveu foi através de testemunhas oculares de Cristo. Entende? Então, para aquela época, gente, era fundamental. Se você hoje ver um crime e alguém falar para mim: Márcio, aconteceu um crime assim, 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 eu não posso ser testemunha desse crime porque eu não vi, certo? Eu vou falar algo que alguém me contou. Então, meu testemunho não é válido, eu vou me enrascar. Era necessário ser testemunha ocular. Há apenas um que fugiu disso, que é o apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele falou que ele foi chamado por Jesus, sim. Mas como, Paulo? Lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu por mim. E aí, a gente vai fazer o seguinte: você vai chegar e falar assim: mas pastor, pera lá. Se o camarada tinha que ter andado com Jesus, visto Jesus desde o batismo até a sua ressurreição, como que Paulo poderia se encaixar nisso? Certo? Vamos imaginar assim? Vamos parar e pensar assim. Você é um apóstolo e eu sou um apóstolo. Nós andamos com Jesus desde o batismo de Jesus até a ressurreição. Beleza? Beleza. Aí chega alguém para nós e fala assim: cara, eu também. Ah, mas você não andava com a gente? Não, mas eu sei. Qual é a maneira que nós vamos saber se essa pessoa realmente andou ou não andou com Jesus? Muito simples. Perguntas. Tal dia, tal lugar, o que aconteceu? Ah, Jesus fez isso. Mentira, não foi assim. Certo? Quando Paulo chegou para Pedro, depois que ele se converte, ele vai ao encontro de Pedro, os apóstolos fizeram a mesma coisa. Se você for lá no livro de Gálatas, principalmente no capítulo 1, capítulo 2, Paulo vai explicar um pouquinho sobre isso. E no livro de Atos também, quando ele vai defender a sua apostolocidade, as pessoas colocaram em questionamento. Aí chegou uma hora que os apóstolos falaram assim: rapaz, o que esse cara fala? Quem que ensinou? Aí o próprio Paulo vai dizer que o que foi ensinado a mim foi por divina revelação. Ou seja, Jesus não teve, compreende? Não tinha como aqueles apóstolos, não tinha como Pedro chegar e falar assim: cara, realmente Paulo é apóstolo, porque tudo que ele fala de Jesus, a gente sabe que a gente estava lá. E só tem um jeito de Paulo saber tudo isso. Jesus contou para ele. Jesus apareceu para ele. Por isso que a apostolicidade de Paulo depois deixou de ser questionada por alguns, apesar de muitos questionarem, inclusive na igreja de Corinto, que, bem dizer, expulsaram ele de lá. Por isso que lá ele vai defender: eu não sou inferior aos demais apóstolos. Porque lá a turma começou a falar: Paulo, você não é apóstolo, você não andou com Jesus. Mas ele vai mostrando. E conforme ele ia falando, o que Jesus mostrou ele a caminho de Damasco e o que Jesus ensinou ele lá no deserto, quando ele ficou anos no deserto, que lá em Gálatas vai dizer também, Paulo se enquadrou, tá? Paulo se enquadrou como um apóstolo. Por quê? Porque ele estava a par de tudo o que aconteceu, tanto no batismo de Jesus quanto na sua ressurreição. Entende, irmãos? Então, apóstolo
apóstolo eram aqueles que andaram com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Esses eram os enviados, porque apóstolo é enviado. Mas enviado por quem? Pelo próprio Cristo. Assim como Paulo foi enviado pelo próprio Cristo. Tranquilo? Agora, por quê? Porque lembra-se, a Bíblia que eles estudavam era o Antigo Testamento. Lá em 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, 17, lá é um texto que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, certo? 2 Timóteo 3,16. Não precisa acompanhar. Se quiser, anota, depois você vai lendo. Aí você vai remoendo isso daí, tá? Eu falo na igreja que a gente tem que ruminar a palavra de Deus, engolir, depois regurgita, mastiga de novo, engole, e assim a gente vai tirando tudo, todos os nutrientes dela. Pois bem, 2 Timóteo 3,16 nos diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura. Agora a pergunta que eu deixo para você: o que era toda a Escritura? Quando foi escrito Timóteo, não existia o Novo Testamento formado ainda, tá? Então, toda a Escritura que ele se refere era o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Pastor, mas pera lá, se toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, é só o Antigo Testamento? Quer dizer que o Novo não era? Não, o Novo também, mas o Novo ainda estava se formando, eles não tinham. Isso daí só foi organizado séculos depois. E o que dava autoridade ao Novo Testamento para dizer que era a palavra de Deus? Ou palavras de Jesus? Sabe o que dava autoridade? O que os apóstolos diziam. Era o que os apóstolos diziam. Lembra em Atos 2,42? Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, olha que da hora que era. Pensa, imagina assim. Tá os apóstolos. Tá, Jesus morreu há 15 anos atrás. 15 anos atrás. E de repente alguém chega para você e fala de Jesus. Mas eles não têm um livrinho, eles não têm uma cartilha. Não. Chega um cara na tua porta, bate palma e fala assim: ó, seguinte, eu vim falar de Jesus para você. Quem é Jesus? Rapaz, Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus fez isso, fez aquilo. Aí você pergunta para assim: mas você conhece ele? Aí o cara fala assim: ó, eu não andei com Jesus, eu não vi Jesus. Mas tem um camarada que eu sigo ele, que é Pedro. Ele andou com Jesus, cara. Vamos ouvir Pedro? Aí você vai ouvir Pedro. Aí Pedro fala tudo o que Jesus fez. A igreja primitiva começou assim. A igreja primitiva começou tendo como base a doutrina dos apóstolos, porque era aquilo que os apóstolos viram. Eles não tinham livros escritos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, não existia ainda. Por isso, irmãos, que os apóstolos tinham que ser pessoas que andaram com Jesus do início ao fim. Porque era baseado neles que toda a igreja ia crescer. Você imagina se entre os apóstolos existe divergência de pensamento? Imagina se um apóstolo chega e fala assim: não, Jesus mandou falar isso, aí o outro fala: Jesus mandou falar aquilo. Não, eles tinham que ter o mesmo pensamento. Porque eles eram testemunhas. Portanto, gente, os apóstolos eram apenas aqueles que andavam com Jesus desde o batismo até a ressurreição. Mas, pastor, e hoje em dia? E esses apóstolos de hoje em dia? Se nós levarmos em consideração a função original bíblica,
Todos esses que existem são fraude. Isso é fraude. Tá? Não são apóstolos. Mas pastor, o senhor falou que apóstolo significa enviado, certo? Sim, enviado. E se o cara usar esse termo como se fosse um enviado para fundar uma igreja? Tranquilo, tranquilo. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Agora vamos fazer uma pergunta bem... questões bíblicas, tá bom? Eu pratico judô, tá? Sou faixa marrom, não sou faixa preta. Já há quase 12 anos faixa marrom de judô. Mas vamos dizer que eu seja um professor de judô, certo? Sou um professor de judô. Olha o termo, professor. Legal. Então você vai levar o seu filho para ter aula e fala, eu sou professor de judô ali, o seu sensei. O termo, a terminologia, professor, o título. O fato de alguém ser professor de judô dá direito a ele de ser professor em língua portuguesa? Não. Mas é o mesmo título. O título é o mesmo, mas as funções são totalmente diferentes. Tá? Agora eu vou dar um exemplo que assim, talvez, cara, para a maioria eu vou dar um exemplo da luta, que é um universo que eu gosto. Pratico jiu-jitsu também, faz tempo. Mas vamos supor que eu, Márcio, chego em uma cidade qualquer, monto uma academia, tá, de jiu-jitsu. Eu compro uma faixa preta, cara, faixa preta você compra em qualquer lugar. Eu compro uma faixa preta, ou de judô, de jiu-jitsu, que seja, vou lá, abro a academia, Mestre Márcio. Dólar de jiu-jitsu, sério? Sério? Cara, quem te deu essa faixa preta de jiu-jitsu? Aí eu vou dizer assim, quem deu essa faixa preta foi o mestre Betão. Mestre Betão que me deu essa faixa preta de jiu-jitsu. Que legal! E aonde que está o mestre Betão? Aí eu vou falar, rapaz, mestre Betão morreu. Como o mestre Betão morreu, não tem como alguém tirar a dúvida se realmente eu sou um faixa preta ou se eu não sou um faixa preta. Porque não existe o mestre Betão, ele já está morto. Quem que vai poder dizer se é mentira ou é verdade o que eu estou dizendo? Ninguém. Por isso que as testemunhas de Cristo eram mais do que uma, eram 12 apóstolos. Um confirmava o que o outro dizia. Quantos pastores existem por aí que fala que é pastor porque o fulano de tal que separou ele é pastor? Tá, quem que é o fulano de tal? Já morreu. Ninguém sabe se o camarada é pastor. Pessoas que se auto-intitulam apóstolos, bispos. Não, gente. A maior parte desses caras são picareta. Pessoas que se promovem através de título. Então hoje, baseado no meu ponto de vista, em que muitos outros teólogos acreditam, apóstolos, e baseado pela Bíblia, eram aqueles que conheceram a Cristo desde o batismo até a sua ressurreição. Esta era a função apostólica. Eram os primeiros enviados. Eram os primeiros que iam levar a palavra de Deus ao mundo. E depois disso, pastor, depois disso os apóstolos morreram, não morreram? E aí, a nossa fé agora se baseia em quê? A nossa fé agora se baseia naquilo que foi escrito, que são o Novo Testamento. E o Novo Testamento foi baseado na doutrina dos apóstolos. Então hoje nós não temos apóstolos vivos, mas nós temos aquilo que eles deixaram, que é o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas. Então por isso que hoje a função apostólica não tem mais necessidade. Porque tanto eles morreram, porém aquilo que eles passaram já tem para nós, que é a nossa Bíblia Sagrada. Mas o que pode motivar a existência desses apóstolos hoje? Bom, primeiro pode ser um desconhecimento. Às vezes a pessoa não entende o significado de apóstolo e se intitula apóstolo. Ou vaidade ou sede de poder. Hoje em dia, pessoal, nós vemos uma série de títulos religiosos. Eu tenho muita vergonha de falar que sou pastor.
Eu tenho vergonha. Às vezes eu vou num lugar e falo que sou Márcio, porque quando você fala que é pastor, te coloca tudo no meu balaio, de ladrão, de corrupto, de gente que engana. E eu tenho muita vergonha, de verdade, de coração. E infelizmente, muitas pessoas se intitulam pastores, bispos, apóstolos, pai apóstolo, patriarca, daqui a pouco vai ter um vice-deus, um Jeová Júnior. É questão de tempo. Porque atrás disso está o mesmo sentimento que tinha no coração de Lúcifer, de querer ser igual a Deus. Verdade. E sabe o que acontece, gente? Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, diz o seguinte. Jesus está falando, Jesus. Naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos maravilhas, fizemos milagres, fizemos tanta coisa. Em teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, haverão pessoas que através do nome de Jesus farão muitos milagres. Mas Jesus vai dizer que não conhece eles. Porque o que motivou tudo isso não é o amor a Deus, mas é a ambição ou vaidade. E incrível, e é isso que é maravilhoso na graça, irmãos, que a salvação de pessoas não está condicionada a quem prega. Não. A salvação de pessoas está condicionada ao Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa, ninguém ganha ninguém para Cristo. Isso faz parte de uma tradição religiosa, né? Eu ganhei 2 pessoas para Cristo, eu ganhei 15 pessoas para Cristo. Mentira! Não ganhamos ninguém para Cristo. Nós fazemos parte de um processo, irmãos. No dia que eu, Márcio, entreguei minha vida a Cristo, na Igreja Batista Bíblica de Tariri, em 1995, quando eu entreguei minha vida a Cristo, não foi a primeira vez que eu vi de Cristo naquele culto. Não. Não. Eu cresci num lar católico. Eu estudei no colégio católico. Eu estudei a Bíblia neles. Eu me lembro das primeiras revistinhas que eu lia, que eram revistinhas de Testemunho de Jeová, que aparecia, que aqueles desenhos. E eu sempre gostei muito de leitura. Minha mãe me ensinou a gostar de leitura. Eu lia de tudo. Então eu já conhecia coisas sobre Deus. Pessoas tinham pregado para mim sobre Deus. Apesar de eu ser adolescente, eu ouvia. O meu pai assistia Jimmy Swaggart, que passava na Bandeirantes. Meu pai nem crente era, ele já assistia Jimmy Swaggart. Carlos Apolinário, agora os velhinhos vão ficar até lacrimejar o olho. Meu pai e minha mãe assistiam, eles não eram crentes. Quando eu aceitei a Cristo, irmãos, não foi a primeira vez que eu vi de Cristo. Muitas coisas, muitas pessoas falaram comigo, eu assisti muitas coisas, eu li muitas coisas, mas naquele momento eu tomei a decisão, ou seja, muitas coisas fizeram parte do processo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que quem ganha não é eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Justamente é para não termos a vaidade de dizer que eu ganhei alguém para Cristo. Isso é muita prepotência. Quem confronta, quem convence a pessoa que é pecador é o Espírito Santo, não é pregador. Não é pregador. Talvez eu pregue uma palavra que eu falo, gente, hoje arrebenta. Nada. E talvez uma pessoa simples fale uma palavra simples, o Espírito Santo use essa pessoa para ganhar tantos. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele pregava e milhares de pessoas se convertiam, e tinha muitas vezes que ele pregava em sinagoga e ninguém dava ouvido a ele. Não é o pregador que convence, é o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes a sede de poder e autoridade faz com que homens vão para caminhos que não tem a ver com o Evangelho. E essa busca de poder e vaidade leva muitos a se auto-intitularem apóstolos, por exemplo, ou pastores, ou bispos, ou pai apóstolo,
ou querubim ungido, ou tantas outras coisas. Título. Título é título apenas. Agora, como que essas pessoas às vezes conseguem se manter? Olha, a primeira forma, o medo. O medo, sim. Porque uma coisa é comum entre eles, tá? Ó, só lembrando, quem chegou agora, estou dando um estudo que é direcionado à nossa igreja, tá bom? Igreja Batista da Vila Muniz. Então, se de repente algo aqui te confronte ou te deixe depois, você me procura, manda aí, a gente vai conversando, tá bom? Então, assim, geralmente, na grande maioria das vezes, eu não vou falar 100% para ser bem razoável, tá? Mas as pessoas que se auto-intitulam como apóstolos ou esse tipo de coisa, eles têm esse título e eles conseguem manter por medo. Por que por medo? Porque todos eles se colocam como pessoas que são praticamente a representação de Cristo aqui na Terra. E por isso eles se dizem que são inquestionáveis. E quem discordar desses cabras aí, eles saem debaixo da sua cobertura espiritual. Então, se você falar contra um desses ungidos de Deus, você sai debaixo da cobertura espiritual deles. E aí o medo de sair debaixo da cobertura espiritual, ou medo de questionar esta autoridade que se auto-intitula ungido de Deus, faz com que as pessoas se mantenham debaixo do jugo deles. E incrível que alguns saem debaixo do jugo de um apóstolo e vai debaixo do outro. Sabe por quê? É bem engraçado. Acho que hoje estava conversando com a Mari sobre isso. O ser humano gosta de ter jugo. O ser humano gosta de ser mandado. Mas, pastor, que isso? Gosta? Principalmente o brasileiro. O ser humano gosta de ter alguém que tome decisões por ele. Sim, eu digo com toda certeza, a maioria, não vou dizer o ser humano em geral, mas uma boa parte, gostam de serem colocados como a voz de Deus neste lugar onde não é, e assim eles não são questionados, tá? E o ser humano, o povo, uma parte deles, aceitam serem subjugados. Eu vou dar alguns exemplos claros aqui. Alguns exemplos claros. Como pastor. É muito cômodo, talvez você já tenha feito isso. Talvez você mesmo já tenha feito isso, tá? É muito cômodo alguém chegar e falar assim, cara, eu caso com a Maria ou caso com a Carla? Ah, já sei. Eu vou perguntar para o meu pastor com quem eu caso. Não é verdade? Por quê? Porque se der BO, gente, o problema é do pastor. O problema é do apóstolo. Rapaz do céu, e agora? Eu faço faculdade disso ou daquilo? Ah, vou perguntar para o pastor. E aí, o ser humano transfere para o seu líder espiritual um guru, o gênio da lâmpada, aquele que vai... Ou seja, é cômodo. É cômodo. O cara arranca o couro deles, arranca todo o dinheiro deles, enrola, mas é cômodo. Por quê? Porque toda decisão que tiver que tomar, o pastor, o apóstolo, alguém vai tomar a decisão por ele. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus sempre quis tornar as pessoas maduras. Jesus andou 3 anos com os discípulos só, gente. E ele falou assim, ó, se cocem, aprendam que logo eu estou indo embora. E quando eu for embora é vocês que vão andar sozinhos. Entende? Então o medo é um dos primeiros motivos que faz com que esses homens que se dizem apóstolos ou pessoas ungidas de Deus continuem estando onde estão. Porque eles oprimem as pessoas. Eles oprimem, dizendo que aqueles que o questionarem estarão indo contra Deus.
Mas olha que interessante. Qual trecho que eles acabam usando para isso? É um trecho muito clássico. Talvez você já tenha ouvido, não toque no ungido do Senhor, hein? Ó, o pastor fez isso, o pastor cometeu adultério, o pastor roubou, o pastor desviou, assim como aconteceu no Brasil várias vezes, caiu na mídia inclusive, né? Mas olha, não toque no ungido do Senhor. Meu Deus do céu, se tocar no ungido do Senhor. Qual texto que geralmente eles pegam? O texto de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Esse texto é bem legal. Saul, que era rei, foi ungido, porque Samuel, que era o profeta, ungiu Saul como rei. E Saul estava perseguindo Davi. E teve um episódio ao qual Davi estava numa caverna e Saul estava facinho ali para Davi matar ele. Ah, estava facinho. Davi foi e cortou só a orla da capa de Saul. Aí depois Davi falou assim, olha, eu não queria tocar no ungido do Senhor. E aí às vezes esses líderes falam, tá vendo? Nem Davi ousou tocar no ungido do Senhor, que era Saul, mesmo Saul estando errado. Gente, o que Davi estava falando é que ele não iria matar Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Realmente, Saul era rei. Vocês têm noção do que aconteceria com Davi se ele matasse Saul? Se Davi matasse Saul, possivelmente acabava a possibilidade de se tornar rei. É um golpe de Estado. Talvez o próprio exército de Saul matasse Davi. Quando Davi fala, não vou tocar no ungido do Senhor, ele não está dizendo de não repreender Saul porque Saul estava errado. Pelo contrário, ele está falando de eu não vou matar Saul, porque ali ele tinha a possibilidade de matar Saul. Certo? Não é de não repreender. Tanto é que Davi depois se tornou rei, não se tornou rei? Se tornou rei. E quando ele errou, quem que foi confrontar ele? Natan, o profeta. Falou, ó, você está errado. Ué, mas como, Natan? Você vai falar contra um ungido? Ah, pastor, mas peraí, Natan era profeta. Então, o cara era profeta. Um profeta questionar um rei, aí podia, que os dois são, beleza. Então, tem outra passagem a qual Davi dá umas pisadas na bola, ele vai numa cidade e um dos moradores da cidade começa a amaldiçoar Davi, cara. Um simples cidadão começa a amaldiçoar Davi por tudo que estava acontecendo. E Davi fica triste. Davi aceita, Davi reconhece, Davi fala, rapaz do céu, pisei na bola mesmo. E o pior, tem mais um texto que é muito legal, que é 2 Samuel, capítulo 19. O que acontece? Absalão, filho de Davi, quer matar Davi. O exército de Davi, que Joabe era o comandante, vai atrás e mata Absalão. Eles matam Absalão. E Davi fica tão triste que Davi começa a chorar na frente de todos os soldados. E os soldados ficam tristes e vão para casa. E aí Joabe, o comandante do exército, ó, não é nenhum líder religioso, é um guerreiro. Chega para Davi, olha o que ele faz, depois você lê, 2 Samuel 19, de 1 a 8. Joabe chega para Davi e fala assim, meu rei, nós chegamos, matamos o teu filho porque ele queria te matar. Mas agora que nós vemos da batalha, o senhor chora porque ele está morto, então significa que se nós estivéssemos mortos e teu filho estivesse vivo, o senhor estava feliz? Sabe o que Joabe fala para Davi? Ou o Senhor se levanta do teu trono e vai pedir perdão aos meus soldados, não é soldados de Davi, aos meus soldados, ou então eu e meus soldados vamos embora e te largamos. Que audácia de Joabe! E sabe o que Davi fez? Se levantou e foi pedir perdão aos soldados. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor que quando está errado, reconhece que está errado e vai assumir seus erros e pedir perdão.
Pastor, mas e o Novo Testamento? Vocês se lembram da lição passada? De Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 21, que Paulo vai para Pedro e vê que Pedro anda um pouco com os gentios quando não tem o judeu por perto, quando chega o judeu ele esquece os gentios. Pedro estava meio malandrão lá. Paulo chama Pedro de hipócrita. Apóstolo Paulo chama o apóstolo Pedro de hipócrita. Mas Pedro era apóstolo, sim, mas não era infalível. Era um homem de Deus, sim, mas quando ele errava, tinha que chamar a atenção dele, sim. E por último, nesse quesito, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Olha que legal. 1 Timóteo, capítulo 5, do 19 ao 20. Paulo diz o seguinte: se um presbítero naquela época é como se fosse um pastor, estivesse cometendo algum erro, ele deveria ser repreendido na frente de todos para que servisse de exemplo. Então, se um presbítero de uma igreja estivesse pesando na bola, Paulo diz que primeiro tinha que ter 2 testemunhas, tá? Não era assim, tá? Tem testemunha? Tem. Quem? O irmão Zé. Mas olha, essas testemunhas, gente, era qualquer pessoa. Não tinha que ser um presbítero, não tinha que ser um arcanjo, não, podia ser um povão simples. Podiam ser 2 membros da igreja, pessoas simples, que não tivessem cargo nenhum. Mas se fossem 2 testemunhas que vissem um presbítero fazendo algo de errado, esse presbítero tinha que ser levado na frente de todos e chamado a atenção dele na frente de todos. Para quê? Para que isso servisse de exemplo para os outros. Engraçado, né? E hoje vemos pastores, apóstolos, bispos roubando, adulterando, e não pode falar porque ele é ungido de Deus. Se falar contra o ungido de Deus, estamos balela. Balela. Isso é apenas uma forma de manipular o povo. E olha que interessante, para terminarmos essa partezinha. Sabe o que significa ungido, gente? Depois, se você não souber, procura na Bíblia, não dá um Google aí. Procura lá, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, tá? Às vezes alguém pensa que Cristo é sobrenome, não é. Jesus Cristo. Cristo veio do grego, Christos, que é o ungido. O ungido. Certo? O ungido. Vamos voltar lá, Antigo Testamento. Quando eu pecava, tinha que sacrificar um animalzinho, um cordeiro, santo, imaculado, sem pecado. Para que ele, sem pecado, ó, um cordeiro puro, tá? Perfeito. Para que a morte desse cordeiro fosse perdoado os meus pecados. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Cristo morre, não precisamos mais oferecer sacrifício de animal, porque o cordeiro perfeito já morreu. Tranquilo até aí? Tranquilo. Depois que Jesus, Cristo, o ungido, vem, vocês podem observar, não há mais unção para líderes no Antigo Testamento, como existia dos sacerdotes. Não existe mais a unção com óleo, ou algo nesse sentido, no Novo Testamento, como existia no Antigo Testamento para sacerdotes e reis. Porque agora todos nós estamos debaixo da unção de Cristo. Os irmãos da Igreja Batista da Vila Muniz não estão debaixo da proteção e da unção do pastor Márcio, porque eu sou humano. Tanto eu quanto eles estamos debaixo da proteção de Cristo, o ungido. Estamos debaixo da unção de Cristo. A partir da morte de Cristo, irmãos, todos somos ungidos da mesma maneira. Todos aqueles que entregaram a vida a Cristo são ungidos da mesma maneira. Sabe qual é a diferença que existe? A diferença é de responsabilidade. Eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade maior do que os irmãos da minha igreja. Mas responsabilidades, não favorecimento.
As pessoas confundem. Agora eu sou pastor, agora eu sou intocável, agora eu faço isso, agora não. Lembra-se, Cristo não veio formar líderes, Cristo veio formar servos. Cristo não veio formar líderes para ganhar o mundo. Cristo veio formar servos para servir ao mundo. Há uma diferença muito grande. Se vocês acharem algum versículo bíblico no Novo Testamento ao qual fala que os filhos de Deus vão conquistar o mundo, vão ganhar, vão ser ricos, vão fazer isso, por favor, me mande, por favor. Eu quero crer nisso. Não. Apóstolo Paulo, quando Jesus chama Paulo a caminho de Damasco, ele fala que Paulo foi chamado para sofrer pelo seu nome. Quando Paulo chama Timóteo, Timóteo, vem participar comigo dos sofrimentos de Cristo. Quando Jesus chama os discípulos, ele fala, venha após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e aí me siga. E quando Jesus sobe, ele vai dizer para os apóstolos, antes disso ele vai falar, no mundo vocês vão ter aflições. É loucura, por isso que o evangelho é loucura. Agora, olha que coisa maravilhosa. Anota esse texto e depois você lê. Primeira João, tá? Não é João, não é o Evangelho. É primeira. Aqueles pequenininhos que ficam lá pertinho do Apocalipse, tá? 1 João, capítulo 2. Eu vou ler só o versículo 26 e 28, esses versículos. Mas depois você lê o capítulo. Fantástico, fantástico, tá? Então, ele vai terminar esse capítulo assim. Escrevo-lhes estas coisas. Que coisas? Aí você vai ler lá do início do versículo. Ele vai dizer sobre os líderes, sobre as pessoas que enganam os outros, tá? A respeito daqueles que os querem enganar. Olha lá. Quanto a vocês, olha que coisa linda. A unção que receberam dele quem? Cristo. Permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas e permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Irmãos, que coisa maravilhosa! A unção que recebemos dele de quem? De Cristo. Você não recebe unção de pastor, de apóstolo, de ninguém. Nenhum homem tem possibilidade de passar unção para alguém, gente. Isso não existe. Aquele que distribui unção, aquele que distribui dons é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele dá a cada um conforme ele quer. Inclusive, acho que daqui a umas 2, 3 quintas-feiras nós vamos entrar na questão de dons espirituais, tá? Vamos dar seguimento aos atos, vai ficar legal, tá? Mas unção espiritual é de Cristo. Cristo é o ungido. Estamos todos debaixo da unção dele. Mas pastor, mas a gente não tem que respeitar um pastor? Claro, assim como você tem que respeitar alguém que não é pastor, irmãos. Nós devemos respeitar todos da mesma maneira. Não devemos tratar ninguém diferente. Se alguém me trata diferente pelo fato de eu ser pastor, está errado. Entende como é louco esse negócio? É tão absurdo que as pessoas obedecem e tratam bem uma por causa do título, sendo que a gente tem que tratar todos de forma igual. O próprio apóstolo Paulo, quando ele se apresenta como servo, gente. O apóstolo Paulo não ia nas igrejas e não chegava lá com o seu camelo e alguém ia pegar um camelo para ele, puxar, colocar guarda-chuva para não se molhar, dar coisa diferente para ele comer. Não, não. Paulo, ele era servo, ele ia para servir. Inclusive, quando não tinha dinheiro, ele tinha que fazer tenda para se manter. E tem camarada hoje que arranca o couro das ovelhas tirando dinheiro e não é capaz de trabalhar, usando o título de pastor, de apóstolo, de bispo, de patriarca, de arcanjo, de tantas coisas. E, segundo ponto. Primeiro ponto, ele se mantém pelo medo. Segundo, pela ambição. Sim,
Essa é a segunda forma mais usada dos chamados ungidos para enganarem as pessoas. Eles prometem aquilo que Deus não prometeu, mas tem um porém, tem um porém. E aí é o seguinte, só existe líder religioso corrupto porque existe ovelha ambiciosa, cara. Se existe igreja que vende óleo da prosperidade por R$1.000, sabe por que ela vende? Porque tem gente disposto a pagar para ficar rico. Mas quer ficar rico sem trabalhar. Ou seja, transformou a igreja num cassino. Só que no cassino você vai lá, você põe uma moeda de R$1 e se der 1.000 você fica feliz. Você ganha. Mas até ganhar 1.000 você perdeu muito dinheiro. E tem gente que usa a igreja da mesma maneira, é um cassino. Participa de campanha, dá 1.000, dá 100.000, dá 5.000, dá 10.000. Não é por amor à obra. É por ambição para ficar rico. E aí quando você junta uma pessoa ambiciosa com um líder inescrupuloso, é o casamento perfeito. Aí os dois têm que morrer abraçados. Sim. E agora eu gostaria de deixar um último texto. Um último texto. O texto de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vou ler do versículo 6 ao 10, tá? Depois vocês leem o texto inteiro, tá? Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 10. Olha que coisa incrível que Paulo está dizendo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Naquela época, um pouquinho antes de Cristo, o povo já estava desviando o evangelho. Olha só. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que, presta atenção nisso que Paulo vai dizer, mas ainda que nós quem? Os apóstolos, hein? Ele era o apóstolo. Ou um anjo do céu pregue o evangelho diferente que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz que se alguém pregar o evangelho diferente do que ele e os apóstolos pregaram, sejam malditos. Fica com você. Pastor, como é que eu sei se o que está sendo pregado é de Deus ou não é de Deus? Só uma maneira, meu querido e minha querida. Estude a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, a possibilidade de ser enganado é muito pequena. Mas se você tem preguiça de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ser uma pessoa manipulada. Você é um prato cheio para ser enganado. E se você é uma pessoa ambiciosa, que quer ficar rico a todo custo, você também é um prato cheio para ser enganado. Vai participar de campanha, disso, daquilo para ficar rico, dá 1.000 para ganhar 100.000, para prosperidade, para ficar... Vai ser enganado, sabe por quê? Porque você também é corrupto. Você também é ambicioso. É simples. É simples. Lembra quando algumas pessoas foram atrás de Jesus para seguir a Cristo? Por que eles estavam seguindo a Cristo? Porque Cristo multiplicava pão, Cristo multiplicava peixe, Cristo fazia milagres, transformava água em vinho. Aí quando a turma procurava, Jesus falou, por que vocês estão indo atrás de mim? Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho dinheiro. E algumas dessas pessoas foram embora. Sabe? Talvez muitos de nós estejamos buscando algo que Cristo nunca prometeu. E talvez muitos lugares estão oferecendo coisas que Cristo nunca prometeu. Gente, não se esqueça, apóstolos morreram. Morreram. Os apóstolos foram aqueles que foram enviados por Cristo. A forma de eu ver a Bíblia, a forma de eu analisar a Bíblia,
é que todos aqueles que existem hoje não são apóstolos. Usam apenas do título apostólico para oprimir, roubar e enganar as pessoas. Mas pastor, e se a pessoa diz que Cristo o chamou, que Deus o chamou, aí é ele com Deus, meu irmão. Assim como Paulo. Agora eu te deixo uma pergunta. Por que Cristo chamou Paulo? Ainda não havia os evangelhos sendo escritos. Paulo foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Então, se há algum apóstolo hoje, ele deve escrever coisas que não estão escritas no Novo Testamento. Agora, o que é pior, além de não escrever nada de novo, muitos deles ainda corrompem aquilo que está escrito. Então, além de apóstolos, além de não serem apóstolos, são falsos profetas. Certo? Quinta-feira que vem vamos continuar o livro de Atos. Vamos para o capítulo 2. Isso é da hora. Lá em Jerusalém, descida do Espírito Santo, Atos 2 vai ser muito legal. E aí vamos começar uma caminhada sobre os dons espirituais também. Gente, por favor, estejamos todos debaixo da unção e da proteção de Cristo. Não há homem nenhum que é capaz de proteger você. Não há homem nenhum capaz de dar uma unção que Cristo não possa te dar. Eu e você só precisamos da proteção de uma pessoa, Cristo. Eu e você só precisamos estar debaixo da unção de uma pessoa, Cristo. Eu e você não devemos respeitar ninguém a mais do que devemos respeitar um ao outro, apenas por um título. E toda pessoa que precisa usar o título para se preservar, significa que ela está fazendo coisas erradas. E ela usa esse título para não pagar ou não sofrer as consequências do seu erro. Um negócio bem interessante que a Bíblia nos diz também, tá? A palavra de Deus diz que aquele que muito for dado, muito mais será cobrado. A Bíblia diz que aqueles que são mestres receberão maior rigor no dia do julgamento. Este é o problema de ser pastor. Eu sei que como pastor eu não tenho privilégio, gente. Como pastor eu tenho cobrança. Porque a minha função não é ser um líder, a minha função é ser um servo. Se Cristo, como líder dos discípulos, se tornou servo dele, eu como pastor entendo que eu tenho que ser um servo da igreja ao qual eu sirvo. Difícil, porque envolve vaidade, envolve carne, envolve um monte de coisa. E é maravilhoso que aí o Espírito Santo vem, nos quebranta e nos transforma e vai mudando a nossa vida. A gente vai aprendendo dia após dia. Tá? Espero que tenha sido bênção para você. Espero que... Peraí, só um pouquinho. A Tatiane deixou aqui uma pergunta. Pastor, eles usam uma passagem bíblica que diz que ser anjos da igreja para não ser questionado. Então, Tati, a questão deles falarem que são anjos da igreja é porque anjo era um adjetivo para os líderes. Era quase um código, tá bom? Quando eles falavam anjos da igreja, era um código. Por que era um código? Principalmente Apocalipse, né? Quando usa os anjos da igreja de Esmirna, o anjo da igreja... Porque na época a igreja era perseguida. Então, se eles falassem pastores ou presbíteros ou algum tipo de líder... Quem pegasse aquelas cartas poderiam entender aonde estava sendo direcionado e perseguir a igreja. Mas como falava de anjos, é tipo um código, eles não poderiam ser identificados, tá? Mas lembre-se que mesmo desses anjos, o próprio Cristo, em Apocalipse diz que lembre-se de onde caíste e se arrependa. Então, eram questionáveis sim. Todo homem é questionado, todo homem é falho. Tá? Não existe homem perfeito, não existe um líder espiritual perfeito. Todos estamos debaixo da unção de Cristo. Ele é suficiente para nós. Amém? Mais alguma pergunta? Não. Tranquilo? Beleza. Gente, não sei se alguém tiver alguma pergunta, deixa aí
tá? Compartilhe, depois eu vou editar, tirar a primeira parte e vou colocar no YouTube, tá? Se de repente você tem alguma dúvida que não queira colocar aí, coloque aí no inbox, manda para mim, a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês, eu espero que tenha sido um momento gostoso, espero que tenha sido um momento pelo menos proveitoso para a tua vida, tá? E lembre-se, a última palavra é de Deus, a última palavra é da Bíblia. Que Deus abençoe vocês, tá? Dê uma noite maravilhosa. Espero vocês domingo, 19 horas. Vai ter o nosso segundo IBVM Kids, está muito da hora, muito legal mesmo, tá? Maravilhoso. Espero vocês. Mandem para os seus amigos, se te abençoou essa palavra. Inscreva-se na nossa página do YouTube, lá na igreja também, Igreja Batista Vila Muniz. Inscreva-se. Inscreva-se aqui no Facebook também. E vamos estar juntos. Nesse tempo que não podemos estar juntos fisicamente, vamos estar juntos virtualmente, tá? Deus abençoe, gente. Deus abençoe muito. Que o Espírito Santo do Senhor abençoe tua vida. Lembre-se, siga Cristo. E nós aqui vamos nos ajudando, nos ensinando e compartilhando conhecimento um com o outro. E assim o céu será o nosso porto seguro, nosso ponto final. Tá bom? Beijão para vocês. Lembre-se, não tenha medo. Tenha esperança. Um beijão. Tchau.